Olá, seja bem-vindo, este é o Sem Edição. Hoje é quarta-feira, dia 30 de março, e quarta-feira é dia de falar de esporte aqui no Sem Edição. Tudo bem, Fábio Altman? Tudo bem, Silvio, prazer. Fábio, bom, a seleção principal, a seleção de futebol, e futebol é o tema do nosso programa de hoje, passou aí mais um vexame nos últimos dias, né? 2 empates e praticamente encerra nesse semestre as suas atividades. Só retorna em setembro, não é isso? Bom, Fábio, mas até lá nós temos a Olimpíada e a seleção que importa é a seleção olímpica, a nossa seleção sub-23. Passo a bola para você porque a pergunta é: a inédita medalha de ouro está a caminho? Então, eu acho importante a gente levar em consideração o jogo de ontem. Claro que estamos tratando da seleção principal, né? A seleção que levou de 7-1 lá da Alemanha e que tenta se classificar para um sufoco danado para empatar com o Paraguai ontem 2-2. Então ela termina o primeiro semestre com esses 2 empates na 6ª posição. A 6ª posição significa não estar na próxima Copa do Mundo. Se classificam os 4 primeiros, o 5º vai para a repescagem geralmente é com um país, uma seleção muito fraca, então os 5 primeiros estarão Oceania, na Copa, Oceania, às vezes Austrália, o Uruguai na última foi com a Jordânia, enfim, então são seleções fáceis, então os 5 primeiros vão para a Copa do Mundo. O Brasil não está aí nesse elenco dos 5 que irão para a Copa do Mundo da Rússia. O que ocorre, assim, então o Brasil profissional ele volta a jogar só em setembro, portanto depois das Olimpíadas. A intersecção entre essa seleção que nós vimos ontem e a seleção dos Jogos Olímpicos, ela não é tão pequena como nós supomos. A começar pelo treinador, técnico, né? Pelo técnico que a partir de hoje começa a olhar com mais atenção a seleção olímpica e muito possivelmente por 2 ou 3 jogadores que sairão da seleção profissional para jogar na seleção olímpica. O primeiro nome, que é a primeira dúvida, era fundamental, embora não tenha jogado ontem contra o Paraguai, mas jogou contra o Uruguai e mal, vamos ressaltar, que é o Neymar. E convém a gente lembrar que o Neymar do Barcelona é um Neymar grande, gigante, espetacular, muito possivelmente porque ele é forçado a se comportar, a jogar para a equipe, né? Ele tem de um lado o Messi, tem lá o Suárez, enfim, então, além de dentro de campo ele ter que jogar para a equipe, fora de campo também, ou seja, as regras lá do Barcelona, uma herança lá do Cruyff, né? Que morreu na semana passada, é tudo muito rígido, dentro e fora de campo ele é mais um ali, ele não é o número 1, porque é o Messi. Talvez não seja nem o número 2 e seja o Suárez. Talvez ele seja ali 2, 3, enfim. Mas ele não é o reizinho que ele é quando chega na seleção brasileira e provoca um estrago bastante, eu acho, grande, assim, do ponto de vista, aí não é nenhum moralismo, eu não estou falando do comportamento, mau comportamento, mas não é à toa que ele leva o cartão amarelo em demasia, porque reclama muito. Se não me engano, foram 5 amarelos. Então, joga muito para si mesmo, e jogar para si significa atrair confusão, portanto de discussão, portanto amarelo, enfim. Não é o Neymar que a gente vê no Barcelona, mas a grande discussão em relação à Olimpíada agora é se o Neymar vai ou não vai ser convocado para os Jogos Olímpicos. Do ponto de vista, digamos, mais do que esportivo, que é evidente a importância dele, de marketing, de necessidade, ele tem um grande nome, eu digo que sim, ele vai. E no fundo, a CBF está pressionando o Barcelona para liberá-lo, menos pelo desempenho dentro de campo e muito mais por esse aspecto de ter um Neymar na Olimpíada. Importante a gente lembrar, não é um calendário FIFA, né? Portanto, os clubes não são obrigados a liberar os jogadores para disputar a Olimpíada, ao contrário de uma Copa do Mundo, evidente, ou ao contrário das eliminatórias, da rodada de amistosos oficiais da FIFA, né? E da Copa América. E eu acho, Silvio, assim, que a estratégia, que a gente pode falar um pouquinho agora disso, os jogos recentes, os últimos jogos da Seleção Olímpica, com jogadores desconhecidos, assim, não tinha nenhuma grande estrela. Ok, há uma tentativa de se montar um time, perfeito, não vamos descartar essa realidade, você precisa montar um time, já que você só pode ter 3 jogadores veteranos digamos, aspas, com mais de 23 anos, então você precisa montar um time. Mas acho que há aí também uma estratégia de tirar um pouco a pressão. Você põe para treinar, para jogar um time razoavelmente desconhecido, para o qual
qualquer resultado razoável já será muito bom e você tira a pressão, isso é fundamental. O problema é que até os recentes amistosos, mesmo com derrotas, tal, você tira a pressão. Na hora que você põe o Dunga nessa seleção, você traz toda a pressão junto. Então, isso é ruim, entendeu? Eu entendo que é necessário, importante que seja o mesmo treinador da principal, mas você vai levando a pressão de uma para outra. Se a gente lembrar, nos Jogos Olímpicos de 2000, o treinador era o Vanderlei Luxemburgo, que era também da seleção principal. O Brasil perdeu para a seleção de Camarões com 9 em campo, era no Golden Goal, aquela época, na prorrogação. O Brasil perdeu de 2-1. O Luxemburgo já estava envolvido em um monte de confusão extra-campo, tinha falsificado a idade. Ele levou até o genro dele, o Fabiano, para jogar naquele time. Pois é. O Fabiano termina o jogo com a cabeça enfaixada. Né? Isso é um escarcel. Faz um gol legal que é anulado. Que é anulado, exatamente. E ele perde, no que ele perde, ele é demitido. Ele é demitido de tudo, né? Não é demitido só da seleção olímpica que tinha acabado de ser eliminada, né, dos Jogos Olímpicos. Foi demitido da seleção brasileira. Então, essa mistura dá confusão, sim. E acho inevitável. Se o Brasil joga a Olimpíada com o Dunga, perfeito, está lá o Dunga. Ganhar dá um pouco de sobrevida, tal como o empate de ontem, lá aos 46 do segundo tempo, deu mais um tempinho para ele, mas não muito, eu acho. Mas tempo suficiente para ele ser o treinador da seleção olímpica. Se o Brasil perde a Olimpíada com Dunga, tchau Dunga. Assim, essa contaminação, ela me parece evidente, não tem muita solução, ainda que a seleção seja desconhecida. Até que ponto você acha que uma medalha olímpica inédita, o ouro olímpico, aplacaria um pouco o 7-1? Tá. O 7-1 eu acho que nunca mais. Tá? O 7-1 ele está cravado ali de um modo que é indelével, não dá para apagar. Eu acho até curioso dizer isso, mas quando eu tenho acompanhado, obviamente, como todos nós, os jogos da seleção brasileira agora nas eliminatórias, eu entendo que a televisão tem que mostrar empolgação, tem que ter audiência, nós mesmos aqui temos que falar do assunto, mas é tão estranho você olhar para a seleção brasileira e não levar em consideração o tempo todo o 7-1, até porque muitos dos jogadores do 7-1 estão aí jogando mal, inclusive, né? Tem o Fernandinho, o Davi Luiz não jogou ontem, mas o Davi Luiz contra o Uruguai, assim... Falhou nos 2 gols e por pouco não deu uma assistência para o Soares naquele uma bola recuada de cabeça. Sim, claro que o 7-1, assim, ele não tem a força dramática, digamos, do 2-1 de 1950, virou piada no segundo posterior, mas ele é um marco, assim, ele, mais do que o drama, ele é a comprovação da fragilidade do futebol brasileiro hoje em dia. O futebol brasileiro, salvo exceções, salvo alguns poucos treinadores, alguns poucos clubes que conseguem uma organização mais adequada, ele não existe mais, assim, os jogadores os melhores jogam no exterior já há muitos anos, assim, estão adaptados a uma estrutura no exterior que não necessariamente eles trazem, vídeo Neymar quando vem jogar aqui. Então a gente está com, assim, a gente durante muito tempo, e continuamos a fazer isso, a gente achou que o futebol brasileiro é tão bom, assim, de produção de craques, você joga uma bola, 11 camisas, e foi assim durante muito tempo, né? Hoje em dia, com televisão, com o mundo todo conectado, jogando fora, isso acabou. Então, o susto, na verdade, que eu acho que nós levamos com o 7-1 foi esse. Embora, se a gente for lembrar, a derrota na final dos Jogos Olímpicos de Londres para o México também faz parte dessa família, né? Até muito recentemente, Brasil e México, final da Olimpíada, não tinha dúvida, né, que o Brasil ganharia. No entanto, perdeu, e não só perdeu, como mesmo antes do jogo, havia uma preocupação, putz, o México, será que vai dar para ganhar? E não deu para ganhar. Tinha o Neymar em campo, tinha uma seleção forte. Então, eu acho que, se me pergunta se é uma medalha de ouro, a placa ao 7-1, talvez, se seja o caso de nos perguntarmos, se já não é tarde demais para uma medalha de ouro. A medalha de ouro no futebol é uma busca, assim, eterna, digamos, do futebol brasileiro. Mas, dado que 3 vezes, assim, salvo lá em 88, na geração do Romário Tafarel, medalha de prata ali, enfim,
estávamos longe da busca, depois houve vários Jogos Olímpicos depois disso, ali um momento importante, depois eles foram campeões do mundo em 94, então ali você tem uma história mais ou menos fechada, uma derrota que foi difícil, enfim, bom. Depois, Brasil e Nigéria, em 96, a geração do Ronaldo, o Brasil perde. Era um timaço. Era um timaço. E se as pessoas lembrarem, assim, a cobertura que nós da imprensa demos e a televisão para o futebol na Olimpíada de 96 era igual de uma Copa do Mundo. Aquela seleção ali, assim, até porque o Brasil tinha acabado de ser campeão do mundo de 94. O Bebeto esteve em campo. O Bebeto em campo, assim, o Ronaldo voando. Uhum. Tinha uma seleção realmente muito forte, né? Era uma seleção olímpica entre a seleção campeã do mundo de 94 e a excelente seleção brasileira de 98, vice-campeã do mundo, salvo a final, uma Copa do Mundo bastante boa, tá? Então, 96, depois 2000, falamos já, Vanderlei Luxemburgo, a vergonha, depois 2012, mais uma derrota. Então, em todas essas oportunidades, agora vem o ouro, o ouro não veio. Fábio, um dado que eu acho que é interessante da gente frisar também é o desempenho dessa seleção olímpica no ano passado, nos amistosos, né? Era uma seleção que era treinada pelo Galo. Perfeito. Aquele ex-volante que virou técnico, depois o Galo cai e o Dunga assume, mas assume daquele jeito, né? Perfeito. Ele tem lá, na verdade quem andou tocando aquela seleção né? é o Micali, que é o técnico da Sub-20. Perfeito. Olhando o desempenho no ano passado, o Brasil teve em amistosos, né, 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Perdeu para a França, empatou com o México e as vitórias foram contra times muito fracos, que sequer vão estar, a maioria não vai estar né? Olha, República Dominicana, Haiti, Paraguai e dois jogos contra os Estados Unidos. Estados Unidos que perdeu hoje para a Colômbia e está fora. A Colômbia é o último dos países que se classificou para o torneio masculino. Portanto, não é um time também que vem apresentando grande desempenho, né? Perfeito. Formado por jogadores, tem 9 estrangeiros mais ou menos na base, o resto atua aqui no Brasil, mas não é um time que, a exemplo da seleção principal, que vem desempenhando ali um grande papel que a gente faça com que a gente pense, puxa vida. Entendi. Mas talvez, Silvio, mesmo não tendo um time muito bom, um time apenas modesto, talvez seja suficiente para dessa vez... ao contrário dos anos anteriores. Ganhar os Jogos Olímpicos. Aí eu tenho uma tese, assim... observando as últimas Olimpíadas, tenho a impressão que, e sobretudo agora, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Londres já teve um pouco isso, eu acho que o futebol na Olimpíada ele foi esvaziado. Tá? Na guerra, já de muito tempo, entre FIFA e o Comitê Olímpico, uma guerra de marketing, uma guerra de dinheiro, a FIFA ganhou essa parada. O que a FIFA quer? A FIFA quer valorizar o seu torneio, que é a Copa do Mundo, e mais do que a Copa do Mundo, os torneios de clubes, que hoje em dia dão até mais dinheiro do que os torneios de seleções. Então ela tem, são produtos, né? Futebol é negócio, são produtos e ela quer fortalecer, não há necessidade de ter um novo produto, ou seja, que faria você ter uma Copa do Mundo a cada 2 anos. Não, a FIFA quer a Copa do Mundo a cada 4 anos, portanto a Olimpíada, tiramos a Olimpíada de cena. Ela fez uma concessão há alguns anos, autorizando que, antes eram só jogadores sub-23, autorizando que jogadores com mais velhos pudessem participar da Olimpíada, o que permitiu a gente ter jogadores já de renome, né? O Roberto Carlos, por exemplo, já tinha jogado na seleção brasileira profissional, o Bebeto, que a gente lembrou, o Ronaldinho Gaúcho, enfim. Salvo engano, o Rivaldo também. O Rivaldo, o Neymar em 2012, enfim. Então, houve essa, digamos, concessão para tornar um pouco mais forte. Eu acho que essa fase terminou. Não é à toa que os Estados Unidos perdeu para a Colômbia e não vai para a Olimpíada, porque eles também, os Estados Unidos é um país em ascensão no futebol, ok, não precisamos estar no futebol masculino, no feminino eles dão mais prioridade do que o masculino, estão muito fortes, estarão na Olimpíada, é uma outra história, né? Uhum. Mas eu acho assim, você vê a Argentina, por exemplo, a Argentina que também tinha essa busca do santo graal do ouro olímpico, né, que o Uruguai lá atrás tinha vencido, ela ganhou 2 vezes, né? Uhum. Assim, o Messi é campeão olímpico.
Tanto que a Federação Argentina de Futebol já anunciou que o Messi não virá para a Olimpíada, não vai ter Messi na Olimpíada. O Messi já é certo que vai ficar lá no Barcelona. Então, eu sinto algum esvaziamento. No entanto, assim, se os resultados começarem a aparecer, o Brasil, obviamente vai haver uma empolgação e eu sei, se o Brasil ganhar, eu até acho que vai ganhar a medalha de ouro. Tá feita a aposta. Diremos, finalmente o Brasil ganhou a medalha de ouro no futebol, o que é extraordinário e muito bom, mas num torneio talvez esvaziado. Assim, eu receio que talvez a gente diga, ok, finalmente ganhou, mas também é um torneio de futebol olímpico sem muita relevância. Meu único temor, claro, é que o ouro olímpico, de certa forma, dê um alívio, um refresco, fortaleça a CBF, né, que eu acho que está passando por um momento muito ruim, sim, né, sim. E lamentável para o futebol brasileiro, claro. né? Mas que esse ouro, de certa forma, fortaleça a entidade. Então, eu acho que você tem razão, e ao fortalecer a entidade, a mensagem que é passada, assim, ela não precisa mudar. Assim, as mudanças que são necessárias e fundamentais dentro de campo, obviamente, quando eu digo dentro de campo, não é esquema de jogo, isso aí, ok, precisa mudar também, mas isso aí há quem entenda e mude. Dentro de campo é assim, que tipo de treinador que a gente deseja, que tipo de organização, enfim. De dirigente. De dirigente, e fora de campo não precisamos nem nos detalharmos muito nisso, que é uma confusão. E realmente, uma vitória adia as mudanças que são necessárias para ter resultado a seleção principal, porque o Brasil, assim, depois do péssimo resultado na Copa do Mundo de 2014, se a gente considerar 2014 não ganhou, 2010 não ganhou, 2006 não ganhou. Nós já temos aí uma geração inteirinha, né, de derrotados, assim, e que é ruim. Tanto que você vê assim, as crianças, os jovens hoje em dia, tudo bem, um ou outro jogo ainda atrai atenção, mas elas gostam mesmo de ver futebol europeu, certo? Que é onde, inclusive, jogam os melhores jogadores do futebol brasileiro. É inquestionável. Não tenho dúvida que a camisa do Barcelona vende mais do que, inclusive, a de muitos times brasileiros aqui nas nossas lojas. Não tem a menor dúvida. E o meu receio, voltando para a Olimpíada, é que a Olimpíada não seja suficiente para... Até porque, assim, se tem uma questão, assim, o futebol na Olimpíada, ele não é jogado na cidade olímpica, né, tradicionalmente, nunca foi. Mas quando ele foi disputado em outros países, como a gente vê pela televisão, não fazia muita diferença se estava jogando só em Atlanta ou em Miami, se estava jogando em Londres ou em Glasgow, se estava jogando, entendeu, em Sydney ou em Melbourne. A gente vê na televisão, sendo no Brasil, faz alguma diferença. Assim, você saber que o jogo não é no Rio de Janeiro, a sede da Olimpíada, e vai jogar em Manaus, em Fortaleza, em São Paulo, assim... É quase que uma segunda tentativa de fazer a Copa do Mundo agora dar certo, entendeu? Dentro de campo, entendeu? E o risco grande é de não dar, embora eu acho que vai dar. Mas assim, e a gente vê que, tudo bem, na Copa do Mundo também o interesse só esquentou ali muito próximo, mas você vê em São Paulo, nas outras cidades, a Olimpíada não existe. Muito em decorrência da atual crise política brasileira, assim, a Olimpíada, assim, infelizmente, é um belíssimo evento, ela está ali relegada a segundo plano, porque é preciso que as coisas se resolvam para a gente entender, né, para onde vai o país, e aí então ter uma Olimpíada. A gente nem isso sabe direito, né? Fábio, tem uma curiosidade também, eu estava passando o olho pelos os convocados dos últimos jogos desse time sub-23, né? E tem jogadores que nunca jogaram no Brasil, né? Para a gente pegar dois exemplos. O Rafinha, esse já é um pouco mais conhecido, né? O Rafinha está com 23 anos, é filho do tetracampeão Mazinho, já vem de uma linhagem, porque o irmão dele mais velho, o Thiago, também virou jogador de futebol, né? Bom, ele começou no Valência, no Celta, depois, com 13 anos, já estava no Barcelona, mas nunca jogou no Brasil. Perfeito. O outro jogador, esse eu acho que é mais desconhecido até das pessoas, é o Andreas Pereira, tá? Atualmente jogador do Manchester United. Ele é filho de brasileiros, mas ele já nasceu lá na Bélgica, né? E o que acontece? Ele jogou pela seleção belga, depois passou pelo PSV da Holanda, até que o Manchester inglês
o contratasse. Nunca jogou no Brasil, tem 20 anos. E uma característica sobre ele é que ele é ambidestro. Ele pode jogar em qualquer uma das pontas e tal. Foi muito elogiado pelo Van Gaal. Enfim, é uma curiosidade, né? São casos de jogadores que o torcedor brasileiro... Tudo bem, o Rafinha, para quem assiste o Campeonato Espanhol, já deve ter visto, mas nunca viu jogar, né? Aqui no... Então, Silvio, sabe que eu acho que assim, esses dois nomes, eles são uma demonstração clara também de uma mudança comportamental do futebol que influi dentro de campo e o poder de atração, né, do torcedor com a seleção. Nos anos 80, nos anos 90, assim, ser convocado para a seleção brasileira era realmente o apogeu da carreira de qualquer jogador. Claro que intimamente ainda deve ser, obviamente, né, o sujeito que é convocado, mas são inúmeros os casos em que os jogadores dão preferência ao seu desempenho nos clubes, pelo dinheiro, mas não só pelo dinheiro, do que a seleção brasileira. Assim. Então, a seleção que de fato era uma seleção muito amarrada, e de outros países também, esse fenômeno não é só brasileiro, ele acontece em outros países. Na Argentina é a mesma coisa. Na Argentina você também tem jogadores que os argentinos não conhecem porque nunca jogaram na Argentina. No Uruguai é a mesma coisa, ou seja, países, digamos, mais pobres, né, tem esse histórico muito semelhante. E o Barcelona, especialmente, tem esse, pra gente falar do caso do Messi, de atrair essa meninada antes que eles despontem assim, sem dúvida. Isso, assim, muda, assim, então, o contato do torcedor com a seleção, muda o próprio desenho da seleção, que ela passa a ser um catadão, né, de jogadores muito bons, sem dúvida, que você pega um de cada canto. Lá atrás, você tinha, enfim, nos anos 60, você pegava o Santos e o Botafogo, você tinha uma espinha dorsal, e a partir dali você montava uma seleção, ou seja, você pegava 2, 3, 4 jogadores de um mesmo time, enfim, porque se entendiam, porque se conheciam, você ia formando uma seleção. Isso não existe mais. Mas é preciso lembrar, assim, que esse fenômeno desses dois jogadores, o Rafinha, que você citou, e o outro, como é mesmo? O André, você vê, ó, absolutamente mas desconhecido. É mesmo. Não é muito diferente do Davi Luiz, por exemplo. O Davi Luiz, que hoje a gente conhece porque ele tem carisma, ou porque talvez ele seja ruim, mas enfim, aquela cabeleira, ele é um cara carismático. Mas aquela cabeleira ficou conhecida na Copa. Na Copa. Ele sabia, jogou no Vitória da Bahia, jogou lá um tempo, assim, então não é um espanto, não, isso é comum, assim, mas é ruim porque, e não é um nacionalismo bobo, não estou dizendo, precisamos de jogadores, que não é isso, mas você perde o contato, você perde o carinho pela seleção, e do ponto de vista esportivo é muito distante, são jogadores bons, mas eles são muito bons dentro de um esquema de jogo diferente. Não, o cara jogar no Barcelona é uma coisa, né? O Rafinha jogar no Barcelona, você tem todo um esquema de jogo, aí você tira ele do Barcelona, o Barcelona não vem junto com ele, né? Exatamente. E quem está do lado dele também, é um problema. Para quem ele passa a bola, com quem ele treina. É diferente do Neymar, embora eu mesmo tenha criticado aqui agora que o Neymar na seleção é outro, mas se ele for obrigado a ser o Neymar, vai funcionar. Porque aí estamos falando de um tremendo jogador que foi para o Barcelona, e o Barcelona também se adaptou para tê-lo ali, perfeito, é um fora de série. Você traz esse fora de série, vai funcionar, mas não é o caso... De um cara que começou na base, né? Não é o caso do Davi Luiz, não é o caso do Rafinha. Então, assim, eu acho que a seleção olímpica, com esses nomes que vão surgir, salvo um desempenho extraordinário, não creio, não, pode ter um desempenho apenas ok, mas que talvez seja o suficiente para chegar na final e ganhar, não vai encantar o país, não vai, assim, o futebol, infelizmente, ele não... E tem o problema do Dunga. O Dunga, assim, o máximo que ele consegue é ganhar uns jogos ali, assim, nem acho ele, não é um péssimo treinador, ele só não tem muita criatividade. Acho até que, do ponto de vista mais pragmático, o Dunga na Copa de 2010 funcionou, o Brasil perdeu lá da Holanda, e talvez o Brasil não perderia de 7-1 da Alemanha com o Dunga. Talvez a gente estivesse agora reclamando, aquele joguinho que dava para ganhar, perdeu de 1-0, que coisa. Provavelmente teriam 5 volantes em campo. Mas não levaria 7. Talvez levasse 1, uma derrota talvez até mais dolorida. Dava para ter ganho da Alemanha. Então, assim, o Dunga tem isso. O Dunga não é um cara
que atrai as simpatias pessoalmente, mas isso talvez é o que seja o que menos, não precisa ser simpático pessoalmente, mas não atrai a simpatia no esquema de jogo que ele monta. Não, isso não vai acontecer. Então, sei lá, desconfio que a gente vai ter uma seleção olímpica chata. E não é bom, né? Fala, pra gente encerrar então, você já apostou aí na medalha de ouro. Eu acho que vai ganhar. Qual é a tua aposta dos 3 veteranos, com e sem Neymar ali? Você, pelo menos as posições, você acha que devem... O Neymar eu acho que vai acabar vindo, pelos motivos que a gente falou no começo, que é um pouco de marketing e o Neymar. O Neymar é uma garantia de que as coisas vão funcionar melhor, sei lá, tem que ter 2 zagueiros para marcá-lo, você consegue montar um esquema de jogo. Eu acho que goleiro, tradicionalmente, nas seleções olímpicas, você precisa ter, até por uma questão de idade, você precisa ter uma defesa mais sólida. Então, eu acho que o goleiro, talvez o Alisson, eu acho que deve ser um dos poucos que se salvou dos últimos. E na zaga, eu acho que ele vai precisar chamar um zagueiro, não sei se é o Miranda. Miranda foi capitão ontem, né? Então pode ser. Eu acho que precisa ter, assim, você põe na frente um excelente jogador já habituado a disputar jogos mais duros, e você precisa ter uma defesa mais sólida, mais sólida, porque, sobretudo o goleiro, se o goleiro for frágil, é difícil, entendeu? Você precisa ter uma defesa ali firme. Então, minha aposta é essa. Nessas 3 ou, posições. assim, aí indo para o lado oposto totalmente, pode ser que, dado a pressão do Brasil precisar ganhar medalha de ouro e você ter o Brasil fragilizado por causa do 7-1, a Copa do Mundo, se decidir que vamos só com uma seleção olímpica e só gente jovem. E aí não leva ninguém e traz o ouro. Não leva ninguém e traz só, ele traz o ouro e tem um time só de gente jovem, que é uma saída até, não está muito longe do possível, não. É uma saída de administração, se perder, se você não mancha a seleção principal, e se ganhar, muito legal, né? Muito bem, vamos esperar. Dia 14 agora tem o sorteio dos grupos. Perfeito. Obrigado, Fábio. Obrigado, Silvio. Até. O Sem Edição termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.